contou que deveria saber o que fazer aos 20, ou que deveria saber o que quer fazer aos 20, que deveria ter planos, casar, ter filhos, terminar a faculdade. Só faltou alguém te preparar para isso e te contar como é a fase dos 20. Mas afinal, essa fase de crise existe mesmo? No episódio de hoje vamos levantar diversos aspectos sobre a fase dos 20 e contar nossas experiências e crises pessoais, porque afinal aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo e entrosa! Olá pessoal, e para o episódio de hoje a gente tem aqui a Mari, que já participou do Entrosa. Diga oi, Mari. Olá! A gente também tem o Murilo, que também já participou aqui com a gente. Oi. E um novo convidado, o Patrick. Seja bem-vindo, Patrick. Bem-vindo, Patrick. E para a nossa pauta de hoje, vamos falar sobre os 20. Óbvio, a fase dos 20. E afinal de contas, se existe um peso aí no meio dessa fase que muitos esperam e outros nem tanto pela sua complexidade. Mas já vou lançar uma problemática aqui pra gente começar direto, jogar no ventilador. Vocês acham que realmente existe assim um peso da fase dos 20 anos? Ah, com certeza. Com certeza. É aquela transição de quando você sai... De que você, sei lá, tá no ensino médio e aí você tem a realidade dura da faculdade, que ou você estuda. E você começa a ter mais peso de responsabilidade. Eu acho que tem, sim, tem. Ou as suas decisões estão pesando mais também. Eu acho que tem, sim. Acho que não só isso, né, da faculdade e tal. Acho que você tem, parece que tem muito mais peso, cobrança, tipo, na vida, sabe? Porque, pelo menos eu, né? Eu sempre me achei muito imaturo quando eu tava na escola. E quando eu entrei na faculdade, eu meio que tomei um choque, tipo, de vida, sabe? Tinham realidades diferentes ali. Eu vivia na minha bolha. Eu saí da minha bolha e comecei a ver outras coisas. E eu comecei a perceber que eu ia ter que andar com as minhas próprias pernas alguma hora, sabe? Era algo que eu não via por mim naquela época. Eu era, assim, acho que muito imaturo. E aí a faculdade, que eu entrei por volta dos 20 mesmo. Um pouco antes, né? Mas eu acho que ali foi o choque... que eu falei, nossa, realmente eu tô virando um adultinho, né? Comecei a ter minhas responsabilidades. Vou ter que limpar minha própria roupa, botar minha roupa pra lavar. Eu acho que, além de você lavar sua própria roupa, você tem a questão de que, não sei, acho que quando você chega aos 20, você vê que as suas ações realmente afetam alguma coisa, sabe? Sei lá, você tem 16 anos, 15 anos, você faz alguma coisa e a sua vida não muda o rumo completamente, de algum jeito. Mas, às vezes, quando você já chega nessa idade, as coisas podem realmente mudar e você tem que ficar atento a essas coisas. Acho que se existe um peso, ele tá aí. Concordo, até mesmo tipo lance de faculdade, né? Por exemplo, sei lá, antigamente no ensino médio você tirava uma nota e você podia, sei lá, tentar melhorar e tal. Hoje você tira uma nota ruim na faculdade, ela meio que mancha o seu futuro, sabe? Botando até várias aspas, óbvio. Você não é definido por uma nota. Mas querendo ou não, as pessoas te julgam pela sua nota, né? Você é e tal. Então eu entendo isso, Patricão. Eu acho que não é nem questão de, assim, de como que a faculdade influencia na sua vida, mas, tipo, como que você vai influenciar a sua faculdade, sabe? Tipo, você teve a mesma experiência de assim, você saiu de uma faculdade e falou, eu não quero isso, eu vou fazer outra coisa. Isso eu acho que já é, tipo, uma grande decisão de agora eu vou tomar as rédeas da minha vida, porque eu preciso fazer isso, não posso só seguir a maré e, tipo, vou fazer qualquer coisa, simplesmente vou fazer qualquer coisa. É uma decisão séria que você tem que tomar cedo. Porque você tem que tomar a decisão cedo de é isso que eu quero pra minha vida. Pra interferir nos seus 20. Nos seus 20. Por exemplo, eu fui muito privilegiada. Eu sabia o que eu queria fazer com 15 anos. Eu falei, é o que eu quero fazer. E eu fui fazer. Mas eu sei que eu fui privilegiada nesse ponto. Porque tem muita gente que não chega na faculdade sem saber o que tá fazendo. Ou nem vai pra faculdade porque não consegue entender o que é. Então, tipo assim... É muito peso, e é muito peso posto nesse meio termo, sabe? Entre um pouco antes dos 20 e os 20 em si. Não, vou causar então, hein? É por isso que não tem que mudar o ensino médio nada, cara. O pessoal já tem que no ensino médio você já decida de que tipo de carreira que você quer escolher. Por exemplo, o Murilo fazia química e foi pra biologia.
eu fazia jornalismo, eu faço física. Tipo, cara, às vezes se já tivesse o mesmo. Nossa. Exatamente. Sim. Então talvez tipo, se eu já tivesse pré-estabelecido no ensino médio que eu teria que fazer humanas e fazer redações e todo esse tipo de coisa, eu não teria como mudar pra física depois, sabe? Causei aí, cara, eu tô colocando política no podcast. Mas sabe o que eu acho ruim disso tudo? Inclusive, eu sempre quis fazer jornalismo. Sempre deixei isso muito claro. Só que existia muita interferência externa, porque quando a gente é mais novo, a gente não manda na gente. A gente não tem muito poder de escolha. Então eu sempre ficava ouvindo: vai ficar desempregada, não tem emprego pra jornalista, vai virar jornaleira, não é jornalista. E isso eu quase fiz nutrição, gente. Que coisa louca. Assim, é uma volta. Só que aí eu acabei falando, quer saber, não, quem vai pra faculdade sou eu, quem vai fazer tudo sou eu, e tomei as minhas rédeas. Só que eu tomei essas rédeas muito cedo, porque eu tive que escolher cedo. Assim, a gente já tem que entrar no ensino médio sabendo o que quer fazer pra vida inteira. Gente, eu não sei nem o que eu quero fazer amanhã, quanto mais a vida inteira. Sim. Então, é um negócio muito complicado, porque tem-se que a gente tem que fazer isso tudo, a gente tem que tomar decisões pra começar a colher nos 20, né? É como se você soubesse o que você quer e que também você tem que ter recursos pra poder gerir o que você quer. Só que não é bem assim. Assim, a história é totalmente diferente. E isso acaba gerando uma série de comparações, sabe? Eu vivo uma realidade e tenho pessoas da minha idade que vivem outras totalmente diferentes. E existe uma chance muito grande também da gente levar uma certa frustração por não conseguir aquilo. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de sentimento. Sim. Nossa, sim. Quando não? Eu acho que, tipo, nem só na vida acadêmica. Por exemplo, eu já estudei com uma menina no início da faculdade, nos primeiros períodos, que ela tava noiva. E aí eu fiquei, tipo... E ela falando, meu Deus, o dia do meu casamento, e nananã. E eu tava, tipo, menina, te empodera, menina. Sai disso, vamos fazer outra coisa. E, tipo, não tem, sabe? Ela já tava noiva, era o sonho da vida dela. E aí eu fico, tipo, caraca, eu tenho 20 anos. E qual é o meu sonho de vida do momento, sabe? Então, assim, é muita realidade diferente, é muita realidade... Cara, com 20 anos a menina tá casada, sabe? E eu, com 20 anos, eu tô aqui sofrendo pra tentar passar de período. Então são muitas realidades diferentes. E ela não continuou a faculdade, o que é muito triste. Ela saiu logo depois. Mas vira e mexe eu vejo uma foto dela no Facebook e ela parece, assim, muito feliz e tal com as escolhas. Mas, assim, é muita coisa que acontece quando você tem 20 anos. E são escolhas que, assim, são escolhas mesmo, sabe? Vai pesar na frente. Sim. Então... Não dá pra comparar, não dá. Não dá pra você comparar a sua vida com a de outra com 20 anos. Mas assim, eu acho que por outro lado também, a gente é meio exagerado, sabe? Sim. Porque assim, claro que existe o paradigma de que, ok, agora nós temos que tomar nossas decisões e, não, ok, uau, minha vida mudou completamente. Mas tem muita gente que aos 30, 40, 50 passa por mudanças de tipo, agora eu tô perdido, eu preciso completamente me renovar. Então acaba passando por o que a gente tá passando agora. E tem gente que, por exemplo, já tá casado, já tem filho, já tá formado, já sabe o que quer fazer. Então, eu não sei se necessariamente é algo que vem dos 20 anos ou se é algo que, sabe? Então, mas talvez a gente seja o primeiro... A gente talvez seja o primeiro baque, entendeu? Tipo, talvez o que a gente tenha no futuro é só um reprise dos nossos... Ai, meu Deus, entende? Talvez É um a gente reboot. tenha... sabe? Talvez a gente tenha o primeiro... Caralho, crescemos. Nossa, e agora? Eu tenho que cozinhar e ao mesmo tempo estudar e lavar a minha roupa. Então, é o primeiro peso, assim. Aham. Eu acho que a coisa que mais me toca às vezes é que eu paro e penso, tipo, caraca, olha, o digital influencer lá tem a minha idade ou é mais novo que eu e já tem uma casa e fico, tipo, cara, eu não sei, assim, às vezes eu me sinto muito perdida. Mas eu não acho... Exatamente eu quando penso no Shawn Mendes. Sim! Minha idade e tá aí milhões de anos. O Mbappé, de cara, idade. tem uma Copa do Mundo. O que eu tenho? Exato, o cara, sei lá, né? Eu O fico mundo é assim, muito sei lá, grande e eu sou muito pequeno. Eu fico assim, sei lá, com o Naruto, sabe? Eu assisti o Naruto, ele tinha 16 anos, eu tinha 16, agora eu tenho uns 22 e ele continua com 16, sabe? Quando eu assisti, eu fico, cara, tipo... Queria o tempo ser o passou. Peter Pan. Exatamente.
Realmente, a vontade de crescer, a gente às vezes não tem pra enfrentar essas coisas, né? Eu assumo que eu não tenho. Sim. Às vezes eu me sinto perdida, porque eu tive que amadurecer muito cedo. Então, e eu sempre tive aquela coisa de, caraca, eu quero ter o futuro, eu quero ter o meu apartamento, eu posso ser solteirona, mas eu vou ser uma solteirona rica. Então essas coisas nunca. Eu sempre pensei muito nisso. Eu falei, não, eu vou correr atrás dos meus sonhos e dos meus objetivos. E nisso eu acabei ficando um pouco séria demais, sabe? Então hoje em dia, com 21 anos, poxa, eu acabei de entrar na casinha dos 20, eu paro e penso também, poxa, eu poderia ter aproveitado mais, sabe? Deixava pra ficar sério agora nos 21. E nem tanto também. Porque, poxa, qual é a graça? Mas eu acho que, tipo, eu sou literalmente ao contrário. Eu penso, por exemplo, vou te dar um exemplo próprio seu. Você achava que ia ser solteirão, não sei o que, não sei o que lá, e você tá namorando e pretende casar, por exemplo, certo? Chocada, sim. Então, quando eu olho pro meu passado, eu falo, putz, talvez se eu tivesse dado mais, talvez eu não estivesse onde eu tô, sabe? Talvez se eu tivesse dado mais, eu tivesse tido melhores, não sei, não nem opções, mas às vezes eu me arrependo de não ter me dedicado tanto quanto eu poderia. Sim. Não é que eu me arrependa do meu ensino médio, tá? Acho que eu achei muito divertido, foi muito divertido, meu pré-vestibular, meu ensino médio. Mas talvez eu tivesse dedicado um pouquinho mais, sei lá, redação, que seja só redação. Já teria sido, sabe? Não tinha mais. Então, sei lá, acho que tem esse outro lado da moeda. Realmente a gente muda. Você mudou de um lado, eu mudei do outro. Literalmente coisas opostas, sabe? Sim, hoje eu sou mais good vibes e curtição. Não good vibes tanto assim, porque eu sou uma universitária, né, gente? Nenhuma universitária é good vibes, vamos deixar claro. Depende do curso que você faz, vamos deixar claro Gente, também. meu curso ele é um relacionamento abusivo, não dá, é um relacionamento tóxico. Sério, ser estudante. Mas ele não é aquele relacionamento abusivo que dá uma florzinha de vez em quando pra amaciar, não? É um relacionamento abusivo? Ah, cara, assim, se eu não fosse estudante de jornalismo, eu nunca teria iniciativa de ter o entrose. Então, por um lado eu amo, por outro lado eu fico com ódio. Bate, mas faz carinho, né? É, uma relação de amor e ódio, como todo... Gente, todo curso, né? Toda graduação tem isso. Mas, e aí, galera, vocês se sentem pressionados, tipo, por não saber o que fazer dos 20, ou às vezes de ter que saber? Assim, eu queria comentar um pouco sobre o que vocês falaram, que foi que vocês falaram, pô, talvez se eu tivesse sido um pouco mais relaxado, eu tivesse me empenhado mais. Eu acho que isso é muito normal, sabe? Acho que todo mundo começa a pensar nisso, acho que isso faz parte, que você começar a ter 20 anos, que é que você vê que suas ações realmente importam, né? Eu acho que esse é todo o ciclo da conversa. Mas que, não sei, por exemplo, eu penso muito que talvez se eu tivesse continuado no jornalismo, se eu tivesse feito outra coisa, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, Sim. mas eu não seria quem eu sou hoje, sabe? E assim, eu gosto de quem eu sou hoje, em geral, sabe? Eu acho que isso é o mais importante, é a gente gostar de quem a gente é agora e projetar no futuro. Porque querendo ou não, biologicamente, você tem que, assim, o Murilo vai confirmar melhor do que eu. Então, quando você tá nos 20 anos, você tá no auge da sua biologia. O seu cérebro funciona melhor, o seu corpo funciona melhor, você cognitivamente é melhor. Tem uma série que eu até cheguei a falar com o Murilo, que eles fazem vários experimentos, eles meio que, entre aspas, comprovaram isso, assim, tentaram comprovar, tá na Netflix. E então, assim, eu acho que meio que o que você faz com você mesmo, estando no seu auge da vida, é o que realmente importa, sabe? Tipo, o que você quer fazer daqui pra frente? Ao invés de tentar passar no que você poderia ter feito. Às vezes eu também penso nisso, mas aí eu, tipo, foi o que você falou, né? Será que se eu tivesse continuado em química eu teria? Sei lá, sabe? Eu não gostava, então sei lá, já me sentia mal. E se eu tivesse continuado, provavelmente eu não teria conhecido a Mariana, por exemplo. Então sei lá, sabe? São várias coisas que você não pode ficar no bola pra frente, sabe? E bota um foco e vai. Claro, o Passado se ele passado, não né? define a gente, né? Se ele não defende quem nós somos, não define, na real. Eu também, engraçado você falou isso, eu contando um pouco dessa experiência aqui pra vocês, né? Que eu era muito séria com os estudos e eu não passei de primeira no vestibular, apesar de eu ser séria. Eu era tão séria que eu ficava tão estressada que eu não conseguia absorver nada, sabe? Aquele desespero. Tinha que absorver tudo e não absorvia nada, né? Não absorvi nada. E eu fiquei, tipo, muito mal. E eu falei, caraca, vou ter que fazer vestibular de novo, que saco. E eu fiquei arrasada, eu fiquei muito arrasada. E eu via todos os meus colegas de turma entrando na faculdade e eu sobrando. Inclusive a questão, tipo, não tinha assunto em comum. Até aquilo que a gente tava falando sobre a gente tá em etapas diferentes dos outros, né?
Então eu vivi muito isso. E quando foi em 2018, eu entrei na faculdade, acabei conhecendo meu namorado, que eu não teria conhecido se eu tivesse entrado antes. Então foi uma sequência de coisas daquele meu si, que eu parei e pensei depois, eu falei, não, realmente tinha que acontecer tudo isso. E é muito bizarro que a gente vive assim, sabe? Sim. Às vezes a gente tem que se cobrar menos, né? Só isso. Só isso. Tipo, não de menos, né? Mas menos só pra não se colocar no limite. Viver também um pouquinho, né? Respirar às vezes. Eu acho que essa é uma das coisas mais legais que você tem, tipo, em viver, sabe? Tipo, você fazer alguma coisa que você e de repente aconteceu algo que você realmente não esperava. Você pode tentar planejar tudo que você faz, mas sempre pode acontecer alguma coisa muito ruim que você não esperava ou uma coisa muito boa que você não esperava. E quando acontece algo muito bom que você não espera, pô, é mais legal do que quando você espera, né, querendo ou não. Você imagina se você tivesse pensado assim, eu vou pra faculdade, vou conhecer meu namorado e tal. Sabe? É muito mais legal Você viver, chegou- né? Tipo, É, exatamente. caraca, cheguei aqui, caí de paraquedas aqui, e caraca, conheci meu namorado, e caraca, gente, olha quanta coisa a gente construiu em 2, 3 anos, sabe? Tipo, é muito legal. Uhum. Ninguém quer viver o roteiro, né? Todo mundo quer construir o Todo roteiro. mundo quer fazer o roteiro. E às vezes a gente se mata por causa de um período tão pequenininho, sabe? Tipo, Sim. igual, por exemplo, pra mim, foi 1 ano. E tudo certo. E é muito doido como a gente se prende nisso. Mas daí, sendo bem sincera, você olhando pra trás, você acha que esse 1 ano foi tão significante assim? Tipo, você ter perdido, entre muitas aspas, esse 1 ano realmente foi tão insignificante? Porque eu vejo tanta gente, tipo, eu não entrei primeiro do vestibular, é o fim do mundo. Será que realmente 1 ano que você entra depois, você tá atrasado na corrida, sabe? É uma coisa que, assim, eu infelizmente eu não tive esse... Eu não passei por isso, né? Então eu realmente não sei, assim, eu posso até me pôr no lugar, mas eu não passei. Mas é uma coisa que eu sempre questionei muito. Será que realmente você perder, entre muitas aspas mesmo, esse 1 ano faz tanta diferença? Tipo, você vai perder a largada da vida, assim? Você vai ficar atrás? Será que você fica realmente atrás? Então, sei lá. Parece que a gente só ganha. Pois é. Uhum. É, esse negócio de você ficar atrás é você se comparar Sim. com alguém. E, assim, querendo ou não, você não precisa se comparar com ninguém. Cada um vive sua vida e faculdade não é tudo, Você- né? Sim. Uhum. É, eu posso dar um exemplo disso. Que, por exemplo, eu saí de jornalismo e depois eu fui fazer pré-vestibular. No pré-vestibular, eu conheci um cara que tocava bateria na época que eu tocava baixo. A gente começou a fazer uma banda. Tem 2 anos isso. E hoje em dia a gente tá gravando um EP. Se eu tivesse continuado em jornalismo, eu não teria conhecido eles. E hoje eu não teria um projeto muito legal que eu tenho hoje, sabe? E talvez eu tivesse outro, mas assim, nunca se sabe. Então, são essas pequenas coisinhas que você não planeja. Eu acho que quando você Sim. pensa assim, isso aconteceu, eu perdi. Mas sempre tem algo que você pode tentar tirar de bom. E eu acho bem interessante a gente falar sobre isso também, porque eu acredito que existem 2 coisas que andam muito juntas quando a gente fala sobre essa questão da fase dos 20, né? Que é a questão do medo e da frustração, né? Porque eu acho muito difícil que alguém aqui não se depare com esses 2 sentimentos, ou qualquer pessoa que esteja escutando o Introsa. Porque é muito difícil, assim. Eu levo a fase dos 20 de um jeito muito diferente. Eu não sei como que vocês estão levando a fase dos 20 de vocês. Mas às vezes eu tenho, sabe, o pêndulo. Uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo. Porque a gente acaba se colocando em algumas situações, né, que a gente não deveria, inclusive, de se comparar ou de achar que precisa ser produtivo, que precisa ter alguma coisa. E é uma coisa que eu sempre me pego muito, assim, falando comigo mesma, para com isso, dá um tempo. Porque eu acho que eu sempre procurei ser muito boa em tudo que eu faço. Então, assim, é até assustador aquele exemplo de, menininha nerd ali, sabe, que quer estar sempre ali na frente e tudo mais. Mas é porque eu vim de uma realidade muito difícil, assim. Eu sou moradora da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tipo, estudei em colégio público a vida inteira, faço faculdade numa universidade pública, que, por sinal, é muito bom, assim, você falar desse tipo de coisa, você ter esse tipo de coisa. Só que eu sempre tive uma cobrança muito grande exatamente pra mudar a minha realidade. E nisso eu me cobrei muito de ter logo um estágio, de começar logo na minha carreira. E a vida não é assim, cara. Você tem que decidir se você estuda ou se você faz um estágio aqui. Às vezes as coisas não batem.
E é muito complicado você parar e pensar que, mesmo que o teu colega consiga fazer as duas coisas, você não precisa se comparar a ele. Então foi uma coisa muito nova pra mim. Não sei se vocês já viveram isso, se vocês já sentiram essa questão do medo, da frustração em relação à carreira de vocês, aos projetos de vocês e essa coisa de tempo mesmo, que a gente trabalha muito nessa fase, que a gente aborda muito dessa fase e um pouco mais pra frente também. A gente sempre parece estar sem tempo, né? É muito louco, mas a gente faz tudo. A gente quer fazer tudo que a gente tem vontade de fazer. E sempre parece que a gente tá sem tempo. Parece que eu, sei lá, Sim. ou tentei fazer todos os meus projetos, todas as minhas coisas e parece que o meu dia não tem 24 horas. Parece que, sei lá, ele tem 12. É muito estranho. Mas eu me senti já frustrada academicamente. Mesmo me escolhendo fazer e sabendo o que eu queria fazer, eu me senti frustrada, porque é um lugar bem machista, então às vezes eu falava, talvez seja na hora de ir embora, não é isso que eu vim fazer. E aí eu ficava pensando, chorei muito, voltei pra casa várias vezes chorando no ônibus, por nota, por professor, por não me achar boa o suficiente. E assim, eu tô hoje no 5º período e eu não consigo, de verdade, muito honestamente, me visualizar trabalhando. Eu não sei, não faço ideia. Eu não faço ideia como é que é. Eu não faço ideia se eu trabalho em casa, eu trabalho num laboratório. Eu não faço ideia. Se eu uso computador, se eu faço conta no papel, eu não faço ideia. Eu sei que, eventualmente, eu vou viver isso, mas eu não faço ideia de como é. É muito bizarro. Não sei, eu acho que é uma questão de... eu quero no futuro ter isso e fazer isso. Mas como ninguém nunca te ensinou e nunca te preparou, sabe? Eu acho que esse é o maior problema de todos, assim. Tipo... Ninguém te ensina a ser adulto, né? Ninguém ensina. Não tem uma regra, tipo, tu vai ser adulto. Assim, como eu já dizia o filósofo, talvez o Murilo possa concordar comigo, ter 22 anos é mágico e maldito, né, cara? Um filósofo. Então, assim... Uma filósofa, né? A famosa. Então, assim, sempre é complicado, porque você... Como que você vai alcançar as suas coisas? Você tem que começar a fazer isso por você. Sim. E nem sempre você pode depender de alguém. Uma das coisas que eu acho muito engraçada do 20 foi que... Acho que a gente já falou pra caramba no começo, mas é realmente isso, né? Tipo, primeiro você tem uma ideia lá, um objetivo, pá. E aí você tenta. Se você falha, você frustra. Só que você começa a olhar em volta. Aí tem gente na sua volta que tá se dando muito bem nos projetos dela. Tu fica, caraca, tipo, admirado, não de inveja, né? Mas tu fica, porra, será que... Tu começa a duvidar de você, sabe? Pô, será que realmente eu fiz a escolha certa? Será que eu sou capaz? Então, eu, por exemplo, eu tentei química, formei meu curso de inglês, tentei comissaria de bordo e voltei praticamente pra minha primeira escolha, sabe, das primeiras vontades que eu tive, que foi fazer biologia. E eu tirei pra todos os lados, sabe? Eu tenho vários alvos que eu acertei, né? Que eu terminei praticamente todos, menos a faculdade. E voltei pra minha primeira opção. Às vezes, você tem que dar a volta, né? Para chegar no começo. Muito louco isso, né? Enquanto tem um monte de gente que, tipo, já até terminou a faculdade. No meu próprio grupo de amigos já terminou a faculdade, já tá trabalhando. E eu acho muito legal deles, admiro todos eles. Só que são várias realidades diferentes, né? Dentro dos 20 anos. É uma questão de autoconhecimento, né? Às vezes você precisa passar por algumas coisas pra perceber algo que ainda não estava claro, mesmo estando na tua frente. E também tem aquela coisa, né? As pessoas dizem que você tem que ter sucesso, que você precisa ser bem sucedido, mas não tem uma fórmula pra isso, né? A gente vai descobrindo, vai de olho fechado e boa sorte. Eu tenho vários amigos, assim, e como eu moro num lugar, faço faculdade no outro, então, assim, tá todo mundo espalhado no Rio de Janeiro. Tem amigo na Tijuca, na Taquara, Santa Cruz, então vai indo. E eu fico vendo que todos eles estão em momentos diferentes dos meus. Eu já casei uma amiga, vou casar outras 2 amigas, tô vendo meus amigos noivando, tendo filho, e eu fico assim... Sabe, mas na minha cabeça eu sei que eu acho que depende também muito do polo da nossa vida, né? Porque eu acho isso normal, eu não me preocupo de não estar noiva, de não ter filho, de não estar, sei lá, pensando nisso agora. Então eu me sinto bem. Mas se for carreira, por exemplo, eu já fico, eu queria estar fazendo isso aqui, eu queria estar fazendo outra coisa.
Mas eu acho que também vem de uma mania muito feia que, não sei se vocês concordam comigo, que a gente tende assim, a gente só quer olhar pro agora. A gente nunca para pra olhar quantas coisas boas a gente já fez, a gente realizou. A gente só para pra olhar o que tá acontecendo agora. Vocês pensam nisso? Uhum. Sim. Eu acho que o agora é muito mais desesperador do que você ver o que você fez no passado que deu certo, né? Que Pensa, você caraca, construiu, isso deu né? errado. Caraca, isso daqui deu errado, caramba, como é que eu vou resolver isso daqui agora? Ao invés de... Olha, talvez eu já tenha feito algo parecido com isso no passado, já construí um monte de coisa, não é tão ruim assim. Eu acho que isso é algo que a gente vai aprendendo a fazer, a conviver, Sim. faz parte, Até talvez. quando você olha pra trás, assim, se você voltar alguns anos, você consegue lembrar, talvez. Eu lembro de quando eu tinha, sei lá, 15 anos e eu falava, nossa, com 18 anos eu já vou estar dirigindo, já vou estar fora de casa, e eu já vou estar... Já vou ter conhecido metade do mundo, porque a outra metade eu vou querer quando eu for velhinha. Então, tipo assim, sabe? Se você olhar pra trás, você também tem aqueles vislumbres de, nossa, quando eu era mais nova, eu achava que com 20 anos eu já tinha saído da casa da minha mãe, sabe? Tô aqui, com a minha mãe todo dia, me vendo. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso, tem um pouco de você... Quando você vem o agora, sabe? Você não lembra do que você já pensou um dia que você ia estar vivendo no hoje. É muito louco. Eu vou ser sincero que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, não. Até que eu cheguei nos meus momentos de mais frustração. E aí minha mãe conversou comigo. Ela falou, filho, olha pra trás, cara. Olha tudo que você já fez, sabe? Eu falei, tudo o quê, mãe? Ela começou a me pontuar algumas coisas. Eu falei, realmente, minha mãe tem razão, sabe? Mas eu precisei que alguém me mostrasse isso. E eu sempre fiquei muito nervoso em pensar no futuro, né? Tipo, caraca, preciso escolher uma faculdade que vai me dar emprego, sabe? Sei lá, eu já pensei em ser tudo, né? Então... queria fazer turismo. Eu falei, putz, vou ficar preso a turismo, sabe? A hotelaria, né? Não sei o que, não sei o que lá. E, pô, não vai ter emprego pra mim, não sei o que, não sei o que lá. Então eu já fui muito nervoso com isso. E aí, acaba passando, né? Você vai só vivendo o agora e tentando planejar o futuro, óbvio, mas sem essa pressão, né? Sei lá, viver com pressão é horrível. Ansiedade, estresse. E muitas das vezes a gente, mesmo com 21, 22, 23 anos, a gente já construiu muita coisa que a gente nem consegue parar pra pensar. Eu acho que às vezes a gente se coloca muito pra baixo, sabe? Eu às vezes tenho essa mania e é uma coisa que eu me corrijo. Trabalho na terapia e tudo mais, porque, cara, eu tenho 21 anos, tô na faculdade, praticamente terminando, já fiz 1 bilhão de coisas e às vezes eu não reconheço isso. Eu lembro que uma vez eu passei por uma situação de que eu tava muito mal com a faculdade, porque eu tenho um professor X que ele é um pouco... Como é que eu posso dizer? Ele não é muito compreensível, né? E uma vez ele falou pra mim uma coisa que me deixou chateada, mas isso, eu não levei isso pra dentro de mim. Mas eu levei aquela coisa de preciso mostrar pra esse homem que eu sou a aluna, que eu tiro a nota. E eu comecei a me desesperar, tipo, a botar uma cobrança muito grande. E com tudo isso na minha vida, às vezes eu tenho essa mania. E uma vez meu namorado chegou pra mim e falou, olha só, você passou em tantas faculdades, o Murilo mesmo sabe da história, você tirou 960 numa redação do Enem, você tá aqui cri-cri por uma matéria. Aí foi daí que eu acordei, eu falei, não, pera lá, vou acalmar. Então, às vezes, a gente tem que parar pra dar uns starts, assim, de coisas que a gente já fez. E às vezes a gente nem pensa, putz, olha, eu já fiz isso aqui e eu tô, sabe, muito mal. Eu já participei, gente, de um concurso de beleza. Eu já fiz tanta coisa que às vezes eu me boto pra baixo. Eu fiquei em segundo lugar no concurso de beleza, tá, gente? Eu devia ter aqui uns 12 anos, mas foi ótimo. E às vezes eu fico, cara, olha quanta coisa maneira eu já fiz e, sabe, é triste, né? Então, é bem complicado quando a gente chega nos 20 já com peso tão grande nas costas. E, inclusive, eu queria perguntar isso pra vocês. O que vocês já tiveram de bom nesse início, assim, da fase dos 20? O que vocês tiveram de ruim? Contem as suas experiências, histórias. Acho que o Patrick tem um monte de história pra contar pra gente. Patrick, Patrick eu acho parece que um homem ganha da vivido, cara. gente. É um homem vivido. Opa! Quantas saídas de barzinho, né? Que quantas? você já contou várias Porra. histórias. É cada barzinho na UERJ uma história diferente. Por favor, gente, vamos Não, cortar mas você isso. tem coisas boas pra contar Não, também. Pô, edição. não coisas ruins. Não é só de tragédia que você vive o Patrick, né? Não, olha, dos 20 anos eu posso
eu posso falar que, recentemente, uma ex-namorada minha vai casar. Que isso? Então, Ai, olha que exatamente. maravilha. Então, assim, eu tava até conversando isso com um amigo meu outro dia, que eu falei, cara, pô, se fosse fulano que estivesse casando, que já tá namorando não sei quanto tempo e tal, acho que até seria um choque, tipo, caraca, amigo meu tá casando. Mas, pô, quando é uma ex-namorada sua, que você fica assim, caraca, eu fiquei não sei quanto tempo com aquela pessoa e agora ela tá com outra pessoa e ela vai casar, tu fica tipo, o que eu tô fazendo com a minha vida? Sabe? Tipo, onde que minha vida Onde foi que eu parar? errei, né? Mas aí eu acho que é o que a gente falou de não se comparar, né? Cara, 20 anos, não sei, eu acho que eu posso falar, tipo, justamente isso. Uma coisa que eu prezo muito é amizade, né? Eu agradeço muito pelas pessoas que eu conheci na minha vida. Eu acho que, tipo, desde os meus 20 anos, que foi quando eu entrei na UERJ, até agora, tipo... Você me conheceu e tudo se tornou melhor, né? De nada. Tem umas pessoas humildes por Essa aí. pode ser a Então, sua. tem umas pessoas humildes por aí, entendeu? Que dizem... Mas aí... Essa foi a sua melhor experiência de 20 anos, né? Mas eu acho difícil, que a gente passa por problemas sempre, mas as pessoas que a gente carrega, tipo, importam muito, sabe? Eu conheço muita gente que, assim... Caraca, conheci fulano e... Caraca, me esfaqueou pelas costas, não sabia que fulano era assim. Eu tenho prazer de dizer que isso nunca foi de acontecer comigo, sabe? Sempre tive boas amizades e acho que isso é algo que você precisa levar, assim. Mas, caraca, história de... Agora vocês me pegaram desprevenido. Se tivesse na pauta, eu teria tentado planejar em alguma coisa. Caraca. Mas sabe uma coisa que você falou que é interessante, Patrick? Muitas, mas você pode dizer só uma. Muitas, é. Mas, tipo, eu não sei porquê. Mas quando eu cheguei nos 20 anos, eu comecei a perguntar muito, assim, o sentido que a gente molda a nossa vida, sabe? E eu acho que é isso. A gente conhecer gente legal, a gente viver uma vida tranquila, a gente passar por aqui, por esse tempo, de uma maneira boa. Eu acho que talvez, assim, na minha cabeça, o sentido da vida seja a gente ter bons amigos, ter experiências boas pra passar entre amigos. Eu acho legal, eu gosto disso. Sim, cara. Assim, primeiro eu queria entender por que a Mariana tá aqui, porque ela não sabia nem que ela já tinha 20 anos. Mas assim, acabou de chegar aos 20, mas tudo bem. Acabei de chegar aos Pois é. 20, já tenho várias experiências, cara. Mas assim, eu acho que o mais importante não é você se comparar de assim. Pô, a Dai já vai casar. Que isso, vou não. Não sei quem vai se formar, sabe? Eu acho que assim, o que eu quero pra minha vida agora e como é que eu vou construir isso de um jeito feliz, sabe? E com as pessoas, e com que pessoas que eu quero. Eu acho que, tipo, tem uma música que diz, eu vou ser... Como é que é? Puta merda. Desculpa. Eu vou ser definido pelas coisas que eu não fiz. É muito profundo, né? Tipo, eu gosto muito dessa frase, porque eu quero ser definido pelas coisas que eu faço e pelas coisas que eu fiz, e não nas que eu não fiz. Então essa coisa toda de você pensar assim, pô, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, eu quero fazer, eu falar, caraca, eu fiz isso. Que nem você falou, de caraca, eu preciso mostrar pra esse professor. Não, eu não vou me destruir pra tentar provar algo pra alguém. Eu sei quem eu sou. Eu tirei 960 na redação do Enem e eu tenho um podcast muito maneiro e eu trago assuntos interessantes, sabe? Eu acho que é isso que importa, no final das contas. Sim. E aí, Murilo? Murilo, pô, sei lá, história de por ter 20 anos, eu não sei. Mas foi o que eu pensei, sabe? O que eu fiz legal com os meus 20 anos? Ó, vamos lá. Eu viajei pra lugares maneiros no Brasil, conheci um monte de lugar no Brasil quando eu tava nas faixas dos 19 até meus 21. Tirei carteira de motorista, tirei um pouco tarde, mas tirei carteira de motorista. Passei pra minha segunda faculdade. Conheci a Mariana. Então, sei lá, eu me mudei de apartamento, então tive uma mudança radical na vida, né? Porque mudar de apartamento é uma parada trabalhosa, tá? Eu ajudei a construir os móveis da casa com meu pai, foi interessante, né? Me dei uma de marceneiro. Então, sei lá, tem, assim, histórias por eu ter 20 anos, eu não sei se eu tenho, ou se eu lembro de alguma agora, né? Mas... Já tem tanto tempo que eu nem me lembro mais, né? Porque eu não sei se é A pessoa por acabou causa de chegar, dos 20, Murilo. sabe? É complicado, entendeu? Acabei de entrar nos 20 anos, sou novinho. Até ontem tinha 18. Né? Saudade dos meus 18. Mas isso é um negócio muito doido, porque realmente quando eu tinha 18, eu não fiz 18 assim, caraca, minha vida mudou.
Mas quando eu fiz 20, eu pensei, caraca, eu tenho 20 anos. Eu já passei dos 18, o que aconteceu? Passou tão rápido. É que mudou o Já dígito da era. frente, né? Aí faz mais peso. Dói, né? Quando tá entrando 2, aí daqui a pouco vem o 3, sabe? Não, daqui a pouco não, calma aí. É um pezinho. Daqui a pouco eu tô falando em medidas muito grandes de tempo. Sim, muito. Pô, 3 décadas, né? Pera Sim. lá. Muita coisa. Eu acho Sim, que cara, 3 décadas são é muita coisa, querida. muitos tempos. Muitos tempos. Olha, eu não senti tanta mudança quando eu fiz 20 anos, por exemplo, sabe? Eu falei, fiz 20 anos, 20 anos. Mas esse ano eu fiz 21, né? E eu fiz 21 justamente, que pra muitas pessoas, quando você faz 21 é tristeza, né? Aquela meia entrada, tipo... Aí que falam que as mulheres entram na maioridade, que pra mim não, eu entrei na maioridade com 18 anos, me respeite, leis machistas. Então, assim, eu entrei em choque, sabe? E foi justamente, cara, o meu aniversário foi uma semana, na outra semana começou o surto de Covid. Então, assim, a minha cabeça, ela não sabia onde parava, no que focava. Porque eu falei, caraca, tá acontecendo essa merda toda, eu tenho 21 anos, e agora? Eu fiquei desesperada, né? Porque, pô, começou a aparecer gente morrendo, eu falei, já era. Mas eu sério. Sim, e eu comemorei meu aniversário. Tanto que, assim, uma das minhas datas favoritas desse ano foi exatamente o dia do meu aniversário. Foi a última vez que eu tive com todo mundo, assim, os meus amigos, e que, poxa, eu me senti amada. Aí depois perdi o contato com as pessoas, e todo mundo entrou na sua própria bolha, porque aconteceu muitas coisas complicadas. Mas uma coisa que a Mário falou e que me atentou agora é essa questão de você se moldar. Mas uma coisa que eu parei pra perceber nesses meus 21 é para quem eu estava me moldando. E eu percebi que eu não estava me moldando para mim. Eu estava me moldando para a opinião das pessoas, para o que as pessoas achavam de mim, do que eu ia conquistar ou não iria conquistar. Porque assim, eu sempre tive um pezinho a mais de ter escolhido a minha carreira, porque as pessoas sempre me colocaram várias imposições em relação a isso. Até hoje. E não foi fácil, né? E não é fácil. Mas eu percebi que eu tô vivendo em função daquilo. Então, tudo que eu moldava era pra poder mostrar pra alguém. Então, isso foi uma coisa que quando eu fiz 21, que eu comecei a martelar. E eu falei, cara, eu não posso passar essa década assim. E nem o resto da minha vida. Então, acho que a melhor coisa que me aconteceu dos 21 foi exatamente isso. Perceber por que eu tava me moldando. E pra perceber que o que tava de ruim acontecendo era uma autocobrança que não precisava existir, sabe? Era uma autocobrança em cima dos outros. E eu acho que o que a gente não pode é se perder da gente, né? A gente pode mudar várias vezes e buscar outros caminhos, mas se perder da gente eu acho que é muito triste. Mas vocês acreditam que, assim, existe algum meio pra gente evitar esse peso e tudo isso que vem com os 20? Eu acho que quando a gente ri do que a gente erra, já é um bom começo, assim, pra tentar... tipo... óbvio que não com coisas super sérias, mas tipo... Nossa, como eu fui idiota de ter... sei lá... um pouco antes dos meus 20 eu decidi pintar o meu cabelo. Não foi uma escolha muito inteligente. E aí eu passei a tarde inteira de chapéu chorando na cama, sabe? Então, sei lá, é uma maneira engraçada de você falar, puta, olha como eu era idiota, sabe? Eu fiquei deitada na cama chorando a tarde inteira quando eu podia só levantar, voltar no salão e pedir pro cara consertar, sabe? Então eu acho que... Você olha no espelho, tá com o cabelo, sim. chora. Aí eu olhava no cabelo, eu falava, não vou tirar o boné, chorava na cama. E aí a mãe teve que virar pra mim e falar assim, menina, levanta, vamos resolver isso. Então, assim, rir às vezes é a melhor maneira, sabe? Rir, zoar, tipo... sentar com alguém mesmo, os amigos, e conversar, tipo... Aí, aconteceu uma parada ruinzona, mas vamos rir aqui um pouco pra poder aliviar. Às vezes é uma boa maneira de você ter um apoio e, ao mesmo tempo, relaxar também. É, a forma de... Senta aqui, vamos falar mal de alguém. Também. Sempre bom, né? Tipo, catarse, né? Como você quis dizer, né? Tipo, seja do jeito que a Mariana falou, né? Rir. Seja, sei lá, você pode só... se abrir com quem você confia, sabe? Às vezes chorar também é bom, cara. Eu não gosto muito de chorar, mas quando tá muito pesada a parada e eu choro, eu falo, caraca, melhorei, sabe? Mudando um pouco, deixando triste, né, a conversa, né? Mas tá falando de rir, eu tô falando de choro e depressão. Mas, às vezes realmente ajuda. Tipo, o bagulho tá tão pesado e tu tá segurando. Sei lá, se tu deixar sair, quando tu acaba, tu fala, pô, tô leve. Dá até pra resolver o problema, sabe? Não era tão grande quanto eu
tava transformando, né? Então acho que tudo é questão de como você leva as coisas, né? O peso, o próprio peso dos 20, né? Como você leva. Se você pensa nele, se você só sabe que ele existe, vive com ele, aprende a conviver, sabe? Também é bom isso. Eu acho que... Eu não sei nem se é pra evitar isso. Porque eu acho que daqui a 10 anos a gente vai falar... A gente vai virar e vai falar... Caraca, lembra que eu tava muito triste por causa daquilo? E Saudade a gente vai rir. daquilo. E a gente vai rir. Caraca, eu era muito idiota. Então você precisa passar por algumas coisas pra poder aprender, né? Uhum. É o E caso aí do depois ensino rir médio, né? delas. E aí a gente chora agora e ri depois. Quem nunca falou, né? Caraca, que praga esse ensino médio, só quero que acabe. saudades E aí do fala, ensino porra, mó médio. saudade hoje da escola. E aí você fala, não, porque na faculdade o mundo é novo, é diferente. Aí você entra na faculdade e você fala, nossa, eu quero que a faculdade acabe também. O mercado de trabalho é esse o ponto. E aí vai ser sempre esse ciclo, você vai sempre achar que o próximo é bom. A dica é confie nos mais velhos. Caraca, demorei a acreditar nisso, mas, pô, se tivesse acreditado antes, o famoso, né? Se tivesse ouvido antes, pô... Confia nos mais velhos. Com certeza. Eu queria só falar um negocinho rapidinho, que passou muito batido que a Dai falou, que você perder a meia entrada é muito triste, tá? Cara, é muito É triste. triste mesmo, não, mas é triste. Você acha que eu comecei a seguir na Exatamente. faculdade pra quê? Não foi nem... Já planeja minha É pós. simplesmente pra você pagar a meia entrada no cinema, no Caraca, teatro. tá maluco. Exato. Show. No Rock in Rio. Não vamos falar de show não, gente, que eu tô triste. Porque, assim, 2020 acabou. Calma, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Ele vai vir, eu Todo confio. episódio Calma. que eu lembro de show, eu falo, gente, para de falar de show, porque eu lembro do show da Harry Ele ainda vai Styles. vir, cara. Eu confio nesse homem, é um Peraí, dos quem é, poucos que eu gente? confio. Assim. Que? Quem que vai ver? Você não conhece Harry Styles? Harry Styles, né, Patrick Eu não. Belmonte? Quem mais? Né? Porque todo mundo que escuta o Entrosa já sabe que eu iria nesse show, né? Todo mundo, porque eu sempre lembro. É fatídico, gente. Fatídico demais. Mas e aí, galera? Pra gente começar aqui a encerrar nosso bate-papo e agora fazer uma reflexão ainda maior. Assim, tenho duas coisas aqui pra trazer, pra vocês serem bem sinceros aí. Primeira coisa que eu quero saber de vocês é: tem que realmente ter um peso os 20 anos? A fase dos 20? Não precisa ter um peso de você Que sofrer todo por mundo isso coloca que existe um peso fazer- de 20, isso. Eu acho que não precisa, tipo, quando uma pessoa que tá fazendo 19 vai chegar em 20, ela fica, meu Deus, vou fazer 20 anos e vou chorar o dia inteiro por conta disso. Tem coisas boas também. É só que eu acho que vem mais aquela consciência de meu ato hoje tem consequência na próxima pessoa, tem consequência amanhã. É mais só uma reflexão de como eu posso fazer coisas, porque você vai continuar fazendo, se divertindo, tudo isso, sem que elas interfiram em outras coisas minhas. É mais uma dancinha, sabe? Eu posso brincar mais desse lado e não tentar tirar tanto desse. Você vai ter que ir meio que pesando, botando na balança pra fluir, né? Eu acho que é mais isso. É. Não, eu tava... Foi basicamente o que a Mariana falou, né? Tipo... Meio que o peso vai existir, né? Porque, querendo ou não, quanto mais velho, teoricamente, mais responsabilidade. Mas não necessariamente é o fim do mundo. Com mais, tipo... Você também tem que pensar que com mais idade, mais maturidade vem. E maturidade geralmente é bom. Ajuda você a pensar de certos ângulos diferentes que você não pensava quando era criança. Você começa a se tornar um pouco mais lógico. Você não pensa... Não é nem que não só em você, né? Mas você pode pensar também que a sua consequência pode acarretar tanto mais pesado quanto melhor para outra pessoa também, sabe? Tipo, algo que eu faça pode ser muito benéfico quanto muito maléfico. Então, é só você saber que ele existe, não se cobrar tanto do peso dele, mas se lembrar que você tá com 20 anos, né? Porque tem gente que tem 20 anos e acha que ainda é garotão de 15, sabe? Ou que tem 60, né? Ou então o mais velho, né? Tipo, exato, ou os vovôzão garotão. Então, sei lá, você tem que ser só o simancol de qual idade você tá. Você tem que, tipo, saber, né? Que 20 anos, né? Você tem 20 anos. Você tem que se portar como alguém de 20 anos, né? Ter as atitudes de alguém de 20 anos. Acho que é isso, mais ou menos. Pelo menos eu penso assim, né? Concordo. Eu acho que o importante é você ser você mesmo.
60. Exato. Falou pouco, mas falou tudo, vocês já cara. falaram tudo, o que eu posso dizer? Eu acho que os 20 a gente não pode nem colocar peso excessivo e nem tirar também as nossas responsabilidades, né? Tem muita coisa no meio dos 20. E o que eu quero saber de vocês, e que eu acho que, sim, é muito importante, é o que vocês vão, ou pretendem, assim, fazer com o restante dessa fase aí dos 20. Uau. Começa aí, Patrick. Vai, Patrick, lá, é você, é Ok. você. Tem um momento. Cara, o que eu pretendo fazer com o resto dos meus 20 anos? Isso gostei, bonito. É engraçado que às vezes a gente se pergunta, né, o que eu vou fazer daqui a 10 anos. Mas, cara, pra começar, eu com certeza, comentei que eu tô tocando numa banda, né, a gente vai terminar de gravar o EP, então algo que eu quero terminar, com certeza fazer é continuar com a banda e continuar tocando e me divertir. Mas alguma coisa que eu quero fazer é conhecer algum lugar novo, sabe? E continuar fazendo coisas legais como essas, coisas novas. Pô, quando a Mariana e o Murilo falaram que iam participar de um podcast, eu fiquei maluco, falei, caraca, que maneiro. Eu ouço podcast há mais de 8 anos e assim, pô, ver amigos meus participando do podcast é muito maneiro. E aí quando eles falaram, pô, você quer participar? Talvez ela pudesse te chamar e tal. Pô, isso pra mim já é muito legal, sabe? Se você me perguntasse, pô, o que você gostaria de fazer daqui a 5 anos, eu vou falar, pô, eu participei de um podcast, foi muito legal, sabe? O que você fez durante a quarentena aí? Acho que é você continuar fazendo coisas pequenas que fazem você feliz. Nossa, quanto profundo. Nossa, eu tô refletindo. Então deixa eu falar enquanto isso. Vai. Eu, sendo bem sincero, eu acho que eu quero aproveitar ainda enquanto dá meus 20 anos. Tipo, não no sentido de que, ai meu Deus, eu vou virar um super adulto. Não. Sei lá, aproveitar enquanto eu não tenho responsabilidades excessivas, sabe? E curtindo aqui como dá. Sair com os meus amigos às vezes, sabe? Jogar uma parada quando der. Óbvio que assim, focando nos meus estudos e tal, mas eu realmente queria curtir o que dá ainda, sabe? Porque eu sei que, por exemplo, me reflito muito em meus pais e minha mãe, né? Hoje em dia eles trabalham muito e tal, então eu imagino que vai ter um momento que eu vou trabalhar muito, não vou ter tanto tempo assim, sabe? Então, aproveitar o quanto dá. É a minha meta dos 20, sabe? Aproveitar o que dá com os meus amigos com quem eu gosto. Com a Marizinha, com a minha família. Esse é o meu jeito ninja de ser. Sim, tá até barulho. Cara, então, eu acho que durante esses 20, eu gostaria que ficar velha não fosse uma coisa que me desse medo. Eu gostaria de, tipo, somar as minhas idades e achar legal. Assim, tipo, 22 agora. Tudo bem, 22, vai ser divertido. Então eu queria que envelhecer não fosse um medo, fosse uma coisa que pudesse pra levar de leve. Viver, todo mundo vai. E eu acho que só seguir o fluxo, ser menos estressado em relação a tudo, é um bom caminho. Começar a preservar o meu coração, né? É uma Difícil. boa. Mas eu só queria começar, sei lá, só seguir o fluxo leve, assim, divertir quando dá, levar as coisas na brincadeira, ter responsabilidade, mas também saber que dá pra ter responsabilidade e se divertir também, e ser de boa, e ser tranquilo. Então é mais isso mesmo. Galera, eu quero levar, assim, pros meus 20 daqui em diante, assim, uma vida um pouco mais leve, né? Que eu acho que a gente acaba se estressando demais com a rotina. O que a Mari tinha falado até antes, né? A gente acaba se sentindo meio sem tempo. E eu me sinto sem tempo o tempo todo e às vezes eu sinto que eu tô perdendo muita coisa legal. Então eu espero, assim, conseguir levar uma vida mais leve e ao mesmo tempo entender que tudo que eu tô fazendo, continuar com essa ideia de que eu me moldo pra mim mesma e não pros outros, sabe? É o meu sonho, é a minha vida. E quem sabe tá com a Entrosa lá no auge, né? Fazendo uma coisa muito mais legal ainda do que já é. E continuar com os meus amigos, assim, que é uma coisa que pra mim é muito importante, assim. Tá bem com a minha família, tá bem com os meus amigos, tá bem com o meu relacionamento, né? Mas eu também espero que, tipo, não fazer mais tantos planos e viver, sabe? Ter em meta os meus sonhos e tudo aquilo que eu quero, mas não me matar por isso, só deixar rolar. Gente, tô muito feliz com o episódio de hoje, assim, acho que ele foi bem reflexivo. Eu acho que ele vem sendo muito necessário nessa pandemia, que a gente acha que a gente precisa estar produzindo, que a gente precisa estar no auge. Não é bem assim,
tá acontecendo muita coisa, mas que a gente consegue levar de uma forma mais leve. Mário, obrigada pela sua participação mais uma vez. Nada. Obrigada por ter aceitado a ideia de trazer o Patrick e vir a gente de novo. Oi. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Foi Ah, ótimo estar aqui, né? agradece. É, também, só porque, né, ninguém falou meu nome, né? Mas tudo bem. Mas foi ótimo estar aqui de novo, Dai. Já sou de casa, né? Você não precisa de apresentações. entrosado. Bruno. Você já é. Já estão entrosados aqui, gente. Muito obrigada. E muito obrigada por esse episódio, por essas reflexões. E eu vejo vocês nas próximas.